O inferno, às vezes referido como poço, é a expressão suprema da ordem maligna no grande além, onde os fracos são subjugados para servir os fortes, onde a obediência completa e a fé inquestionável prevalecem. Seus tormentos não são voluntários aleatórios, como os sofrimentos das fendas exteriores, ou puramente sádicos e vingativos, como os de Abaddon. O mal e a obediência aqui são refinados até uma lâmina afiada, a serviço de um propósito maior, o de curvar a vontade das almas e da própria arquitetura da criação, a maior glória do Senhor Asmodeus e sua ordem perfeita. É o lar de miríades de diabos e outros seres malignos, e infelizmente o destino final de incontáveis almas mortais. Meus calorosos cumprimentos, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Escriba, e hoje falaremos do inferno, os 9 circuitos descendentes de ordem absoluta sobre o julgo e guiada pelo propósito soberano de Asmodeus. Este é o lar de diabos, Azuras, Velstrax e muitos outros extraplanares. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o conteúdo com alguém que possa interessar. E, logo, sem mais demoras, vamos começar, pois o vídeo é grande. O poço é um plano de gravidade normal, tempo comum, tamanho imensurável, estrutura duradoura, essência mista e alinhamento legalmente maligno, fortemente alinhado à lei, fortemente maligno também. O inferno, a ecologia do inferno é bastante intricada, mas é fundamentalmente baseada na aquisição de almas mortais. Quando a alma mortal é condenada, ela se junta às massas de sombras sofredoras em Avernus, o primeiro nível do inferno. As razões para a condenação podem variar, mas geralmente ocorrem quando o mortal venerou ou negociou com forças diabólicas, sua alma foi roubada ou comprada a caminho do seu destino final, ou o mortal falhou na adoração de outra divindade e foi expulso como uma sombra do plano de seu patrono. Uma vez em Avernus, os diabos menores organizam os peticionários como uma longa e perigosa jornada até um dos níveis mais profundos do inferno. É tradicional que a alma seja enviada a um plano para punições apropriadas aos crimes de seu espírito, mas diabos maiores em necessidade de ou com dívida de escravos também podem exigir tais almas. Ao chegar ao reino de sua condenação, as sombras são atormentadas nas mãos de diabos, outros seres infernais e as mortais maquinações do próprio plano. Inevitavelmente, essas almas enlouquecem, esquecendo suas vidas mortais e se tornando pouco mais do que autônomos de medo e ódio. Após eras de tal existência, os cruéis processos do inferno transformam a alma em algo utilizável. Almas vis são transformadas em repugnantes lêmures, enquanto almas menos dignas são usadas como blocos de construção em construções infernais, muitas sendo simplesmente destruídas. Geografia do inferno. Embora o inferno seja um reino sem limites de tormento e sofrimento, é frequentemente considerado uma série de camadas empilhadas ou alinhadas, limitadas pelo turbilhão. Um viajante deve passar por cada uma delas para chegar à camada inferior. Cada camada é supervisionada por um dos tenentes de Asmodeus, os temidos arquidiabos. Avernus é a camada mais elevada do inferno. Governada pelo arquidiabo Barbatus, Avernus pode ser descrita como uma vasta planície de terror e desolação. A Terra é um deserto vulcânico árido, repleto de rochas vulcânicas e ferro corroído. Erupções súbitas de fogo infernal a partir do solo são uma constante ameaça para os viajantes. Fortalezas de senhores infernais, conhecidas como Cidadelas dos Tolos, se erguem por toda a camada, sempre prontas com as legiões para defender Avernus e caçar almas renegadas para seu próprio benefício. Habitantes de Avernus. Ashaikek. O deus Ashaikek tem um covil em Avernus, embora o reino natal do deus Mantis esteja baseado na Torre de Ossos de Parasma. Os dois poderosos seres parecem coexistir pacificamente, embora Barbatus, ainda assim, ressinta a presença de um residente tão poderoso que não está sob seu controle. Ardad Lili, uma das 4 rainhas da noite, a anjo caído Ardad Lili mantém sua corte em uma fortaleza, o Toque Imaculado. Barbatus. O arquiduque Barbatus governa Avernus como senhor do primeiro, supervisionando literalmente a camada,
a partir de sua ilha flutuante, a Terra Prometida. Furcas, o Duque Infernal, também conhecido como Cavaleiro dos Louros, vive em uma fortaleza Pira Dividida em Avernus. O General Suzumu e Yazing. Os deuses Tianxia, o deus de Tianxia, General Suzumu e Yazin compartilham o reino dualista da guerra, conhecido como Setsendu, na borda de Avernus. Lozakur, outro duque infernal, Lozakur, o senhor das bestas de Avernus, cria matilhas de cães infernais e outras bestas para os exércitos infernais nesta camada. Minderhal, o deus dos gigantes da pedra, habita logo fora da primeira camada do inferno, na cadeia montanhosa de Stonepeak, à vista de Avernus, entre o plano e a grandiosa cidade de Axis. Diabos. Diabos menores, mais comumente conhecidos como Barbazus, frequentemente chamados de Diabos das Correntes, são mais prolíficos em Avernus do que em qualquer outra camada do inferno. Constantemente em busca de almas renegadas, esses diabos prestam pelo menos algum grau de veneração a Barbatus. Diabos conhecidos como Shortov também são comuns, já que Avernus é o local de sua criação original. Esses brutamontes possuem afinidade com fogo infernal, tornando-os guardiões úteis para os numerosos portais que levam ao plano. Levelox, também conhecidos como Diabos Belicistas, são particularmente comuns pelas terras desoladas de Avernus e servem às tropas dos duques infernais mais militantes que residem ali. Peticionários. As almas condenadas, conhecidas como sombras, aparecem em locais aleatórios ao longo do plano, todas recém-enviadas do cemitério dos ossos. Essas almas ocasionalmente formam caravanas de refugiados, buscando em vão algum lugar para escapar de seus perseguidores, mas sua libertação é temporária na melhor das hipóteses. Caçadores mais habilidosos, como diabos anfitriões, são soltos para capturar sombras especialmente evasivas. Somente as almas dos suicidas são deixadas abandonadas, condenadas a vagar pela paisagem para sempre. Embora os condenados não possam ser feridos por perigos como fogo infernal, eles ainda sofrem a dor de serem queimados ou de outra forma feridos. Dis. A segunda camada do inferno é governada por Dispater e consiste em uma grande cidade que fornece soldados para as outras camadas. A segunda camada do inferno, Dis, é uma cidade infernal, uma prisão para as almas daqueles que usaram a lei para predar o que estava ao seu redor. Dis é governada pelo arquiduque Dispater, que raramente deixa sua cidade, exceto para o chamado de Asmodeus, um magnífico, porém distorcido escárnio de um palácio mortal. A corte de Dis fornece um suprimento constante de soldados para as outras camadas. É dentro de seus muros ardentes, da cidade-garagem de Dispater, que os mortos mortais irados e vingativos são treinados e transformados através do combate. O centro de Dis é o Cetro de Ferro, o Palácio de Dispater. A cidade se expande de forma concêntrica a partir do Cetro de Ferro e pode ser dividida em 3 distritos: o Coração de Ferro, o Labirinto Oppidum e o Gueto dos Rejeitados. Ao redor dos muros de Dis está a planície devastada conhecida como Outlands, ou Terras Exteriores. O horizonte de Dis é uma série de torres irregulares do tamanho de assentamentos inteiros, feitas de aço, ferro, latão, obsidiana e almas solidificadas, conectadas entre si por pontes suspensas. O céu é plano e doentio, como fumaça subindo da carne queimada. Toda a cidade é permeada por um cheiro doce e enjoativo, como o de sangue em brasa. Em alguns lugares, massas de cadáveres em decomposição tornam o ar virtualmente irrespirável. Dis abriga 2 sistemas de canais: o Adramal, que corre com fogo líquido, e o Lete, que guia o rio Stygia através da cidade. Ambos serpenteiam pelos bairros mais miseráveis e os mais afluentes de Dis igualmente. Em áreas decadentes, fontes de anjos petrificados ainda vivos gritam silenciosamente. Sempre que o layout de Dis muda, todos os mapas da cidade mudarão magicamente para corresponder ao seu layout atual. Tais mudanças podem ocorrer até mesmo diante dos olhos de um observador. O arquidiabo Dispater, rei incontestável de sua cidade, governa de seu palácio tanto como um cruel extraplanar maligno, quanto como um perfeito rei cortês. Não há nenhum bloco de construção em Dis que não esteja arranjado de acordo com sua prescrição. Abaixo de Dispater está uma hierarquia complexa de nobreza diabólica, que possui subordinados próprios até os mais baixos peticionários.
A insubordinação é punida rapidamente e severamente. A autoridade da cidade, particularmente Díspater, as autoridades, podem remodelar ou readequar os edifícios de Dis à vontade. No entanto, Díspater tornou-se bastante entediado com a rotina do governo e frequentemente delega suas responsabilidades à sua esposa Erecura, sem consultá-la. Erecura tem o direito de exercer o poder como achar melhor e é frequentemente chamada para arbitrar disputas entre os subordinados de seu marido. Aventuras podem até mesmo pedir a ela que revogue uma decisão tomada pelo próprio Díspater, se estiverem particularmente desesperados. Aventureiros, me perdoem. Uma exceção significativa à regra de Díspater é a Rainha da Noite Eiseth. Ela opera fora da hierarquia de Díspater e o desafia quando acha conveniente. Seu reino funciona como um estado independente estar independente do que como parte de Dis. Todos os tipos de extraplanares malignos, mais frequentemente diabos e Velstrax, assim como viajantes de planos de todo o grande além, se aglomeram em Dis. Todos com mercadorias valiosas são bem-vindos para fazer negócios no mercado das almas, independentemente da origem, sob a vigilância do dragão azul demoníaco Erzilan, ou melhor, diabólico. Outros vêm Dis para ocupar seu lugar na hierarquia da cidade ou para fazer negócios com um dos duques de Díspater. Até mesmo criaturas poderosas, não malignas, às vezes visitam Dis sob proteção do arquidiabo para propósitos desconhecidos por todos exceto ele e sua esposa. Dis tem uma reputação especialmente sinistra, pois muitos que vêm acabam acorrentados aqui por toda a eternidade. No entanto, a cidade vê muitos visitantes gananciosos e desesperados que os diabos residentes exploram alegremente. Incontáveis quartéis que abrigam exércitos de Levelox podem ser encontrados nas terras exteriores, onde eles se preparam para ou se recuperam de batalhas contra inimigos do inferno. A elite governante de Dis incentiva essa atividade para aumentar a importância da cidade dentro do inferno. A maior concentração de Eríneas no inferno vive e prospera em Dis. Eventos notáveis: Malternitum. A cada 9 anos, o torneio Malternitum é realizado em Dis. A maior parte do torneio ocorre ao longo do labirinto Opidian e contém muitas lutas um a um entre os competidores que conseguiram um patrocinador infernal. Quando restam apenas 3 competidores, eles devem lutar até o fim, com o vencedor ganhando a oportunidade de salvar um mortal bom que foi erradamente, embora às vezes legalmente, confinado ao inferno. Aqueles que perdem estão sujeitos não apenas a si mesmos à condenação eterna, mas também 3 de seus entes queridos. Erebus, a terceira camada do inferno, a contabilidade eterna de Mammon, e é uma fortaleza, uma masmorra interminável sobre a segunda camada de Dis. É aqui que o arquidiabo Mammon mantém os livros do inferno, contabilizando tudo o que é gasto no reino infernal. A maior parte dos tesouros apreendidos pelas legiões infernais ou oferecidos a Asmodeus e seus arquidiabos acaba em Erebus. Na escuridão eterna, há incontáveis cofres que guardam riquezas incríveis, tetos abobadados, ocasionalmente subindo dezenas de andares de altura, substituindo o céu, seu trabalho de pedra invisível, gotejando condensação fria e exalando o vazamento de cima. Blocos enormes de pedra cinza formam toda a terceira camada do inferno. Tentar cavar através das paredes, pisos ou tetos revela apenas extensões ininterruptas de densa rocha, mesmo quando outras câmaras deveriam estar logo além. Canais semelhantes a esgotos serpenteiam por Erebus, carregando a sujeira de Dis. Resgates reais cobrem o chão mesmo nos trechos mais imundos, enquanto em salões maiores repousam tesouros cujo esplendor poderia cegar um observador se uma luz fosse lançada sobre eles. Grandes barreiras de pedra e aço e magia negra e carne bestial faminta protegem os maiores armazéns da camada, forçando até mesmo a elite infernal a carregar dezenas de chaves e talismãs enquanto viajam pela camada. Nas profundezas de Erebus, através de labirintos de salões de tesouros cada vez maiores e mais perigosos, mais opulentos e grandiosos do que o anterior, encontram-se os cofres da Aurora. Mais adiante está o Bier de Mammon, o centro exato da terceira camada do inferno.
Habitantes, judicadores da cadeia dourada. Os judicadores da cadeia dourada são 15 demônios, ou são 15 diabos, encadeados que são responsáveis por administrar os assuntos de Erebus, lidar com pedidos de mortais e organizar o transporte de valores para outras camadas. Diabos, Magadazes e Amatulas são comuns em Erebus, sendo as Amatulas as favoritas de Mamon. Peticionários. A maioria das almas enviadas para Erebus enfrenta tortura relacionada à riqueza ou desmembramento ritualizado para criar fragmentos de alma usados como moeda. O restante é acorrentado ao chão e usado para contar e passar cada objeto que entra nos cofres de Erebus. Essencialmente cegos na vasta escuridão da terceira camada do inferno, os peticionários mantêm registros mentais das impressões que seus supervisores Oziluf utilizaram para garantir precisão e cumplicidade. Uma vez que o conteúdo tenha sido contado e passado para os diabos que organizam os valores, as mentes dos condenados são limpas da memória dos tesouros antes de serem dados mais itens para registrar. Tipilipedes são nativos de Erebus e são considerados uma praga. Construtos. Mamon emprega uma variedade de golems e construtos para guardar seus cofres. Os construtores, criados para o serviço de Mamon, geralmente são feitos de metais preciosos ou cobertos de gemas, para se disfarçar entre eles os tesouros de Erebus. Por todo o domínio do Senhor da Terceira, construtos comuns e únicos são implantados, desde golems de pedra a latão adornados com gemas, até cobras de ferro de tamanho enorme. Outros. A eterna escuridão do domínio de Mamon também abriga grandes populações de mímicos infernais, mantícoras escuras, limos e mofos que o arquidiabo considera úteis e tem seus servos a criar e gerenciar para servir à camada. Plegeton é a quarta camada do inferno e é conhecido como as Forjas do Inferno. Plegeton ostenta um contraste perverso entre as montanhas naturais do reino e a indústria infernal dedicada a minerar essas montanhas e forjar o metal retirado de suas profundezas em todos os tipos de dispositivos diabólicos concebíveis. A camada pode ser amplamente dividida entre as montanhas pontiagudas e afiadas desgastadas pela marcha das legiões infernais e pelo atrito das almas condenadas e as forjas civilizadas, fábricas e redes e indústrias responsáveis pela prodigiosa produção industrial da camada. As almas são derretidas dentro dessas forjas infernais em meio ao clangor dos martelos e ao fedor da carne queimada. Uma vez purificadas da fraqueza e rebelião, essas almas são reformadas nas novas formas de diabos. Plegeton é governada pelo arquidiabo Belial, reconhecido como o pai das prostitutas, que supervisiona a criação em massa dos armamentos do inferno, bem como o design de novas armas de guerra. Belial governa seu reino pecaminoso conhecido como Idolisk, que ecoa com os gritos de seus amantes e vítimas. Os conselheiros de Belial vasculham Plegeton em busca das almas mais belas para seu mestre saciar sua luxúria, oferecendo a eternidade além do trabalho sem fim nos picos irregulares de Plegeton. Isso, na verdade, é uma armadilha, e aqueles que se encontram entre os salões e bailes, haréns e câmaras de torturas e salas de cirurgias de Idolisk são submetidos a um destino ainda pior do que aqueles que vivem no reino abaixo. Stygia. Stygia é o domínio de Geryon e dos templos e bibliotecas do pecado e da heresia. É aqui que a tentação do inferno é praticada como uma arte a ser dominada. Cada mentira falada em todo o multiverso condensa-se em uma gota de veneno que inunda Stygia. A quinta camada do inferno é governada pelo Arquiduque, conhecido como a Fonte das Mentiras, Geryon. Em meio a pântanos emaranhados e selvas fétidas, erguem-se ruínas mofadas, templos aos falsos deuses e cidades blasfemas inteiras. As águas do Styx misturam-se com os pântanos venenosos da camada, criando vastos brejos nocivos antes de fluírem para vastos mares negros. Avenidas dilapidadas, pavimentadas com pedras rachadas, restos de impérios que nunca foram, cortam esses densos pântanos, embora frequentemente sucumbam a inundações inesperadas de água estagnada.
Viajantes que se aventuram pelo caminho ou conseguem lutar através dos pântanos por tempo suficiente inevitavelmente descobrem inúmeras ruínas da camada, templos e catedrais cobertos de vegetação, monumentos desmoronados e fortalezas viradas, como se fossem lançadas por mãos gigantescas e descuidadas. A maioria dessas estruturas decrépitas, extraídas inteiramente de inúmeros mundos mortais, ainda carrega artefatos e artes de épocas esquecidas, tipicamente ídolos e ícones de deuses e forças divinas desconhecidas, até mesmo para os habitantes mais antigos do multiverso. Habitantes. Ozilufs. Os Ozilufs são criados nas profundezas fétidas de Stygia, escolhidos entre os mais manipulativos das Eríneas e forçadas a ficar sob o limo vil por séculos até antes de surgirem como diabos dos ossos. Aingavhaus. Aingavhaus podem ser encontrados comumente perto de uma das coleções infernais de conhecimentos de Stygia, como uma academia das mentiras. Azuras e Azuras Hanas. A população substancial de Azuras e Azuras Hanas existe em Stygia, já que Stygia é o lar de mais não-diabos do que qualquer outra camada do inferno. Stygia foi o local de nascimento do Senhor Império Eritrice, que se diz ter sido uma verdade irresistível que surgiu debaixo do peso de um poço de mentiras de Geryon, escondido em algum lugar nas profundezas de Stygia. Malebolg. Malebolg é a sexta camada do inferno e é governada por Moloch, o general dos exércitos infernais. Aqueles que visitam esse lugar isolado descrevem-no como uma grande floresta na qual cinzas semelhantes à neve caem contínua e eternamente. É dentro dos poços e fortalezas indomáveis desta camada que as bestas infernais conhecidas como Cerberus Malebolgianos são criados e treinados. Cocytus é a sétima camada do inferno, governada pelo arquidiabo Beelzebul. Cocytus é um reino de oceanos congelados e geleiras cortantes. Não há terra verdadeira nesta camada. Cocytus é composto inteiramente por um oceano negro e gelado, sobre o qual flutuam geleiras do tamanho de continentes. Vulcões ocasionalmente surgem das montanhas de gelo de Cocytus, alguns produzindo lava aquecida que proporcionam oásis de calor em meio a um frio mortal e infernal da camada, enquanto outros contêm líquidos extremamente frios, capazes de congelar tudo que tocam. O clima de Cocytus é severo e mortal. As temperaturas frequentemente caem o suficiente para congelar carne e tornar o adamantium quebradiço. Nevascas de cristais de gelo afiados varrem frequentemente as geleiras, e os ventos podem soprar com força suficiente para levantar gigantes no ar. Locais de interesse: Bet-Zebu, a cidade do Senhor das Moscas. Catedral das Almas Reflexivas, um lugar para a adoração dos diabos. Floresta das Colunas, onde traidores e sabotadores são sepultados. Tichain, uma vila dos condenados que devem pagar tributos anualmente. E a Torre do Filho Banido. Habitantes. Peticionários enviados a Cocytus são aqueles que traíram outros ou foram destrutivamente ambiciosos em vida. Seu castigo é serem congelados no solo sólido das geleiras. Diabos acusadores, criados nos esgotos fétidos dessa camada congelada, moldados pela loucura de Beelzebul. Cornugons são enviados por Moloch para continuar seu treinamento para se tornarem malabranches aqui. E Gelugons vivem na camada, morando e tramando em eremitérios remotos. Os oceanos abaixo das geleiras flutuantes de Cocytus abrigam leviatãs de tamanho gigantesco. Essas criaturas são raramente vistas e conhecidas principalmente por lendas, mas sinais como cristas que destroem cidades inteiras ou olhos gigantes abaixo do gelo são registrados a cada poucos séculos. Bet-Zebu é um dos poucos lugares no inferno onde Aingavhaus podem ser encontrados em grande número. Dentro do palácio de Beelzebul, esses diabos estão constantemente estudando a coleção de artefatos e tomos do arquidiabo, além de alterar sua história para atender melhor às necessidades do inferno. Caina. Caina é a camada do inferno conhecida por seu sofrimento e tortura, governada pelo arquidiabo Mefistófeles. Caina não possui uma superfície da maneira como as outras camadas do inferno têm.
Ao invés disso, o plano é composto, em sua maior parte, por uma vasta extensão de escuridão perfurada por torres e espirais de rocha e osso, que se erguem das profundezas do plano até alturas maiores do que um mortal poderia escalar em várias vidas. O topo e o interior dessa estrutura fornecem a única terra plana existente nesta camada do inferno. As profundezas de Caina eventualmente se abrem para Nessus, a camada mais profunda do inferno, mas a maioria das criaturas que caem no abismo de Caina morre de sede ou fome muito antes de alcançar a camada inferior. As torres e monólitos de Caina são conectados por um complexo sistema de pontes e saliências de pedra e correntes de ferro. Estes, por sua vez, sustentam inúmeras gaiolas suspensas nas quais os peticionários de Caina estão presos. Os céus de Caina estão permanentemente nublados por cinzas de fogo. Quando esses se abrem, a escuridão visível além deles é mais profunda do que qualquer noite no universo. Habitantes. Apesar de falta relativa de espaço habitável em comparação com outras camadas, Caina abriga populações significativas, embora dispersas, de diabos, Gelgons e Daemvigas. São particularmente comuns em Caina. Os duques infernais Oriax, Pirias e Hasvoxel, assim como a Rainha da Noite Doloras, também fazem de Caina sua residência. Nessus. Nessus é a camada mais baixa do inferno, habitada e governada pelo príncipe das trevas, ele mesmo, Asmodeus. Nessus é um deserto desolado, um lugar aparentemente destruído pelo fogo vulcânico, e uma terra de escuridão sem forma. Pouco se sabe sobre este lugar sombrio, mas é claro que apenas os maiores diabos têm permissão para residir aqui. Nessus é caracterizado por uma paisagem devastada e escuridão densa que parece engolir toda a luz e esperança. Habitantes. Os Nessares são os habitantes mais comuns de Nessus, servindo nas cortes infernais ou participando de conselhos sombrios. Esses diabos são conhecidos por sua grandeza e poder, e desempenham papéis significativos nas intrigas e maquinações de Asmodeus. Suspeita-se fortemente que grandes maravilhas e tesouros estão guardados nos cofres de Asmodeus, incluindo artefatos poderosos como a chave da prisão de Hovagug e a cabeça de lança que pode matar deuses, a Iristir. Se os rumores estiverem corretos, Asmodeus mantém esses relicários em preparação para a existência futura, na etapa final do seu plano mestre para reorganizar o multiverso conforme seu desejo. A Iristir é um fragmento brilhante de um pé de comprimento, dito ser a última peça da lança utilizada por Asmodeus para matar seu irmão Iris. O fragmento ainda contém um grito final do deus. Partir a Iristir ao meio liberará um eco terrível desse grito penetrante, audível a quilômetro de distância e que podendo matar vítimas instantaneamente e ensurdecer ou enlouquecer os sobreviventes. Antes que a Iristir se regenere, é possível que mude aleatoriamente para outro plano. A Iristir tem estado guardada no catafalco de Asmodeus em Nessus por íons, mas foi relatado recentemente que ela foi vista em Golarion. Embora cada camada seja geograficamente e morfologicamente distinta uma das outras, elas compartilham uma série de características geográficas e traços comuns. Fogo infernal. Os fogos infernais são uma imagem comum na linguagem e na literatura, mas mal se comparam à realidade maliciosa e mortal do verdadeiro fogo infernal. Ele queima sem necessidade de combustível e pode ser encontrado facilmente na água, na rocha ou no ar. Com cheiro de enxofre, suas chamas queimam como um brilho profano que prejudica desproporcionalmente criaturas boas e morais. O fogo infernal é mais comumente encontrado nas camadas de Plegaton, Malebog, Cocytus, Caina e Nessus. Bocas infernais. As bocas do inferno são portais vivos e antigos que residem no próprio tecido do inferno, nos misteriosos entrelugares que separam os planos. Elas se assemelham a vermes massivos com uma cabeça em cada extremidade do corpo, que geralmente aparecem como fendas repugnantes no chão, rostos diabólicos ou orifícios abertos. Dentro de cada cabeça há um portal que se conecta ao lado oposto. As bocas do inferno conectam as várias camadas do inferno e, portanto, são fortemente fortificadas e guardadas com um diabo de pelo menos status de duque infernal designado como supervisor. Algumas bocas do inferno extremamente raras se conectam a outros planos, mas comumente às rachaduras exteriores, às fendas exteriores, aos esgotos da cidade planar de Axis ou ao mundo no plano material.
As bocas do inferno são tipicamente ativadas por um diabo poderoso ou por um item mágico, como um talismã melancólico. A viagem por uma boca infernal pode ser perigosa, mas a fome das bocas do inferno é glacial. Então elas são, em grande parte, sedentárias. Os governantes do inferno aproveitam isso usando métodos para mover as bocas do inferno para onde desejam, algo que só pode ser feito por seres divinos, cujo reino contém uma das cabeças da boca do inferno, e mantê-las satisfeitas naquele local. As bocas do inferno podem se defender convocando diabos e são hábeis mentirosos e manipuladores. Matar a cabeça de uma boca do inferno ou bani-la se estiver localizada fora do inferno também destrói o portal dentro de sua cabeça, mas não necessariamente mata a outra. Após 9 semanas e 9 dias, as bocas do inferno se reformam em seu lugar original. Cada boca só pode ser destruída permanentemente de uma maneira única. O rio Styx. O rio Styx é um rio interplanar que se origina no meio de Abaddon, mas serpenteia através da esfera externa e toca nos planos de Axis, Inferno, Fenas Exteriores e o Turbilhão, antes de finalmente desaguar na base da espiral de Parasma. Em Abaddon. No plano de Abaddon, o Styx é o domínio indiscutível de Charon, o Cavaleiro da Morte. É também o lar dos cruéis Hydra Daemons, que espreitam sob a superfície prontos para atacar qualquer um que sobreviva aos efeitos deletórios do rio. A superfície é patrulhada por Thanadaemons, que pilotam suas embarcações e às vezes são conhecidos por transportar viajantes através do Styx. O Styx também alimenta Plaguemere, os pântanos colossais onde Apollyon, o Cavaleiro da Peste, reside. No inferno, enquanto se perder pelo inferno, o Styx alimenta os pântanos de Stygia, a quinta camada do plano. Nas fenas exteriores, o Styx passa por ou está conectado aos reinos abissais de Cerebulin, Everglut, Ishiar, Cornugia, as Ilhas da Meia-Noite, Monbog e Undersump. A cidade conhecida como Taste of Anguish, ou Gosto da Angústia, está localizada em um ramal no Styx, nas fenas exteriores. Habitantes do inferno. São muitos os habitantes do poço. Entre eles, os Akaierai. São monstruosidades aladas, mas sem a capacidade de voar, nativa das planícies ardentes do inferno. Embora não sejam diabos por si mesmos, são predadores inteligentes e malignos que vasculham os campos de batalha do inferno, uma prática que lhes conferiu o apelido de abutres infernais. Sendo nativos do Grande Além, os Arcaierai são bastante raros em Golarion, mas às vezes são convocados ou chamados por conjuradores malignos para servir como guardiões. Azuras. Azuras são seres extraplanagens cuja origem pode ser rastreada até um acidente ou erro divino. Eles vivem para semear confusão e discórdia, tanto entre os mortais do universo, quanto entre as divindades e extraplanares da esfera externa. Os Azuras não concordam sobre qual erro divino deu origem ao primeiro de sua espécie. Hipóteses comuns incluem o abandono do primeiro mundo, a concessão de livre-arbítrio aos mortais por Iris, a criação da vida ou a primeira morte causada por uma divindade. A maioria dos Azuras considera que sua criação foi inevitável, e os Azuras Ranas afirmam ser a reencarnação dos primeiros Azura. Os Azuras se esconderam no turbilhão antes de reivindicar o inferno como sua casa, muito antes da existência dos diabos. Quando Asmodeus liderou seu exército de exilados do paraíso para o inferno, os demagogos Velstrak, Azura Ranas e senhores da guerra Gigas se reuniram em um conselho com a intenção de unir um exército contra os invasores, apenas para serem traídos por um de seus próprios, o Azura Rana Geryon, que devorou 812 tiranos do inferno. Os Azuras são manifestações de acidentes divinos, blasfêmias vivas originadas de erros cometidos pelos deuses. De acordo com os Azuras, eles sobreviveram à ira de seus criadores porque foram pacientes o suficientes para escapar da atenção dos deuses, ou porque os deuses eram incompetentes demais para ver seus próprios erros. No entanto, todos os Azuras são difíceis de perceber. Eles buscam semear dúvida entre os mortais e, em última análise, se vingar dos deuses por sua existência amaldiçoada. Como cada crime divino só cria um único Azura, ou no máximo alguns poucos, a maioria dos Azuras é formada a partir das almas condenadas no inferno. Desde que perderam o controle do inferno para os diabos, os Azuras só podem reclamar uma pequena fração dessas almas. Geralmente, seguidores dos Azura Ranas e antiteístas que gravitam para o pecado divino mais ofensivo e se tornam um Azura apropriado. Os Azurendras
também pode arrancar pedaços do inferno e transformá-los em novos Tripurasuras inferiores, ou destruir diretamente mortais, consumir suas almas e corpos e transformá-los em Asuras, um ato que espelha a gênese dos próprios Asura. Além da quinta essência, cada Asura possui uma centelha única e odiosa que pode sobreviver à sua morte. Quando o Asura é morto, sua centelha se move em direção ao inferno e ao Asura Hana mais próximo para ser reencarnado. Esse processo leva um tempo variável, determinando por se o Asura está reencarnando com ou sem a ajuda de um Hana, mas geralmente é um múltiplo de 7 anos. Ao final desse processo, a nova forma do Asura é quase sempre inferior à sua anterior, embora Asuras realizadas ou aquelas que jurem uma vida de serviço a um Hana possam convencer o Hana a fornecer quintessência suficiente para que possa reencarnar em uma forma mais forte. Os Asuras também mantêm suas memórias através das reencarnações, e é quase impossível destruir um Asura permanentemente. Os Asuras podem se cruzar com mortais para produzir meio-Asuras, mas consideram esse ato como um erro divino que foi a criação da vida, e veem meios celestiais e meio-demônios como igualmente abomináveis, exceto quando seu parceiro é um ex-sacerdote ou meio-demônio próprio, para trazer vergonha à sua família. Os Asuras buscam lugares para residir e refletir, pois, ao contrário de muitos outros extraplanares, eles não têm um reino para chamar de seu. Embora a maior população de Asuras resida nas vastas terras do inferno, esses demônios vivem e vagam em qualquer lugar onde possam se estabelecer no Grande Além, esses extraplanares. Os Asuras conspiram e nutrem seu vasto desgosto por todas as coisas, e aperfeiçoam sua arte da guerra e ruína. Até os diabos não estão seguros nos domínios dos Asuras, embora os Asuras compartilhem o alinhamento de seus vizinhos infernais. Os diabos são criaturas próprias do multiverso existente. A antipatia dos Asuras é tão consumidora que os diabos também devem eventualmente sucumbir para que os Asuras alcancem seu objetivo final. Um dos reinos Asura é o Agniagon, uma vasta terra desolada de lagos ferventes e costas em chamas. Asuras Hanas. Os mais poderosos entre os Asuras são os Asura Hanas, que são originados dos erros divinos mais poderosos e terríveis, muitos conhecidos por ter influência em Golarion, incluindo Agasura, Daisiad, Holika e Vritra. Raças conhecidas de Asuras incluem os Upazundas, de 3 cabeças, e os Adukite gêmeos. Em Golarion, os Asuras são mais comuns em Vudra, onde há milhões de deuses que abandonaram templos. Sacerdotes vudranos estão familiarizados com os Asuras, e uma organização multiconfessional chamada Seeker Uzangi é dedicada a caçá-los. Os Asuras também são comuns em Gaut, onde muitos devotos duvidam dos deuses devido à Revolução Vermelha. Hahadum, que impõe o ateísmo, a expansão Muang, o Maga Expanse, onde há muitos templos a deuses uma vez adorados por várias civilizações perdidas, e o antigo território de Lungua, que converteu milhões para adorar o Imperador Eterno e abandonar suas crenças originais, também possuem muitos Asura. Cerberi. Os Cerberi servem como cães de guarda do inferno, embora sejam muito mais inteligentes do que a sua forma bestial iria sugerir. Um Cerberi se assemelha a um terrível cão infernal. Seu corpo tem uma estrutura semelhante à de um enorme canino, com cerca de 1 metro de altura na cernélia e pesando mais de 90 quilos. No entanto, seus músculos são expostos como se sua pele tivesse sido arrancada. Ele possui 3 cabeças que se assemelham a crânios de lobo, cobertos principalmente por músculos. Seus olhos são a indicação mais clara da herança infernal do Cerberi, pois, em vez de globos oculares, suas cavidades oculares são preenchidas com fogo infernal interno. Os Cerberi prosperam nas profundezas ardentes do inferno, renomados como guardiões selvagens e violentos. Serão mais comuns nas 3 primeiras camadas do inferno, onde servem como rastreadores bestiais para os exércitos diabólicos de Avernus, cães de guarda inteligentes para as propriedades decadentes da cidade de Dis e guardiões silenciosos dos escuros salões de Erebus. Diabos. Os diabos são seres extraplanares nativos do plano do inferno. Eles obedecem a uma hierarquia rígida e se baseiam, a maior parte de suas negociações, com outros em contratos estritos e estão sempre em busca de vantagens. É comum que os diabos ofereçam grandes poderes aos mortais em troca de uma eternidade de tormento e punições nas mãos daqueles diabos nas profundezas do inferno. Os diabos existem em hierarquia rígida, unidos sob o punho de ferro de seu criador Asmodeus, o príncipe das trevas.
Criados a partir das almas dos condenados, sua individualidade e identidade são arrancados através de séculos de tormento até serem reduzidos a montes de carne sem mentes chamadas de lêmures. O diabo sobe na hierarquia provando seu valor através de eras de serviço e tortura. Os diabos podem ser transformados em diferentes castas ao se provarem para seus mestres infernais. Uma Irínia, por exemplo, pode ser transformada em um Oziluth, mas a hierarquia não é baseada apenas na forma, e um diabo menor, altamente qualificado, pode comandar diabos maiores menos experientes. Comumente convocados por conjuradores mortais, os diabos devem e fazem acordos com aqueles que os invocam, mas sempre buscam perverter suas ordens para servir a agenda maior do inferno. Mesmo o mais fraco familiar de Abrete sutilmente ultrapassa os limites de sua servidão para corromper seu mestre ao serviço do poço. Hierarquia. Os diabos são divididos em vários níveis que definem sua posição no inferno, com base em sua casta e classificação. Listados aqui em ordem aproximada de poder e influência. Diabos menores são os Nuperibus, Lêmures e Diabretes. Diabos menores superiores, vamos colocar assim, são os Gavs, os Zebubs, os Hesperians, Magadazes, Ucobaches, Barbazos, Gidim menores, Magavs, Levalotes, Ascensoriels, Iríneas, entre outros. Diabos maiores são os Ashmedes, Comungons, Kelungons, Demaivigas, Advodazas, entre outros. Os senhores do inferno são os Malabenche, os duques infernais, as rainhas da noite, os arquidiabos e o próprio Asmodeus. Os arquidiabos. Cada um dos 9 círculos do inferno é governado por um arquidiabo diferente, um diabo único e quase divino. O mais proeminentemente adorado e amplamente reconhecido é Asmodeus, que é, na verdade, de fato uma divindade. Ele é o mestre do círculo mais profundo do inferno, bem como de todo o plano. Os outros 8 arquidiabos se curvam diante deles. Cultistas desses arquidiabos menores são incomuns no plano material fora de Keliax, e mesmo lá geralmente são ofuscados pela igreja de Asmodeus. Frequentemente, um adorador de um arquidiabo é um cultista solitário que pratica sua fé em total segredo e vive uma vida enganadoramente boa. Não é surpreendente que a maioria dos diabos em Golarion existe em torno do Império de Keliax. Não apenas seu governo é modelado pelas leis inabaláveis do inferno, mas a Casa Trune, que governa ativamente, usa diabos em numerosas capacidades. Os Cavaleiros Invernais de Keliax também treinam com diabos invocados. Os Signifiers dos Cavaleiros do Inferno extraem a engenhosidade das táticas diabólicas das línguas infernais, enquanto os membros de base duelam contra eles, tornando qualquer conflito futuro uma perspectiva muito menos assustadora. Gatos do Inferno. Os gatos do inferno são predadores inteligentes semelhantes a esmilodontes nativos do inferno. O gato é visível apenas em luz fraca, parecendo o Smilodon ardendo com fogo infernal, que é na verdade seu sangue. Sua carne é transparente e invisível, conferindo-lhe uma aparência esquelética. Sob luz intensa, seu corpo inteiro se torna obscuro. Enquanto na escuridão, seu sangue é incandescente e atenuado. Os gatos do inferno são do tamanho de tigres, medindo 9 pés de comprimento e pesando até 900 libras. Os gatos do inferno frequentemente servem a diabos ou conjuradores como caçadores e montarias. Devido à sua inteligência, eles se ofendem com a ideia de ser animais de estimação de outros, e devem ser tratados com respeito ou podem nutrir um ressentimento. Nesses casos, um gato do inferno planeja uma vingança elaborada, esperando satisfazer seu próprio orgulho e proporcionar uma lição para todos que lidam com eles. Cães infernais. Os cães infernais são caçadores cruéis e inteligentes, particularmente perigosos em grupos. São rastreadores incansáveis e gigantes de fogo são seus aliados naturais, pelo menos até que o gigante cometa um erro de tratar um cão infernal como animal de estimação. Cavaleiros pequenos que reverenciam Asmodeus ou outro arquidiabo podem usar essas criaturas como montarias. De forma perturbadora, há um processo pelo qual cães comuns podem ser lentamente transformados em cães infernais, ao alimentar o animal com a dieta de sangue de Cambion e suplementos alquímicos sinistros. O cão se torna gradualmente mais feroz e adquire as qualidades diabólicas. Wizagatkas. Os Wizagatkas
são espécies de predadores nativos do inferno que possuem 6 pernas e uma aparência semelhante a aranhas. Apesar de serem entidades exteriores e não precisarem de alimento para sobreviver, eles apreciam o sabor da carne e são especialmente coordenados durante a caça. Os Zagatkas têm uma envergadura de perna de 5 pés, pesando até 60 libras, e podem reduzir um cadáver humano a ossos com uma velocidade perturbadora. Os condenados. As almas que cometeram atos verdadeiramente horríveis são enviadas ao inferno após a morte. Lá, elas são conhecidas como os condenados e devem suportar tormentos eternos nas mãos dos diabos. Aqueles espectros que conseguem suportar essa tortura interminável eventualmente se transformam em diabos. Constantemente cercados por chamas e fogo infernal, os condenados recebem uma forma menor de invulnerabilidade ao calor e ao fogo. Eles não sofrem danos permanentes, mas sentem a dor como se o fizessem. Essas almas vagueiam pelo plano de Avernus até sua captura inevitável. Essas almas também aparecem como eram em vida, exceto por serem cinzentas e emancipadas, geralmente com cicatrizes terríveis de seus maltratos. Aqueles que não são dignos de se tornarem diabos acabam se tornando blocos de construção das estruturas infernais, e são moldados de maneira tortuosa em formas impossíveis para esse propósito. Alguns poucos dos condenados, geralmente os antiteitas ou cultistas de Azuras em vida, caem nas mãos dos Azuras. Essas almas aprendem a doutrina dos Azuras e gravitam para o crime divino que consideram mais ofensivo, e se tornam Azuras modelados por esse crime específico. Por fim, o inferno é o domínio do qual se encontram poderosos extraplanares e divindades, dentre eles Dahak, que é o deus patrono dos dragões malignos, particularmente os dragões cromáticos, sendo um deus de destruição, caos, fúria e ganância dracônica, o oposto polar de seu pai Apsu. No entanto, Dahak é um deus paciente, capaz de civilidade quando a situação exige, aguardando o momento certo para matar seu pai na batalha final sobre Golarion. O reino de Dahak é o Pântano Adamantino, uma rede de túneis que se estende pela profundeza de Kaina, a 8ª camada do inferno. O General Suzumo, também conhecido como Daimyo Negro, é o deus patrono em Tianxia dos samurais caídos, que se interessam mais pela glória e pela batalha do que pela honra e pelo heroísmo. General Suzumo é um personagem fascinante com uma profunda conexão com a ideia de glória através de batalha. Ele representa uma faceta de espiritualidade que valoriza a conquista e o combate acima da honra tradicional. Se precisarem mais detalhes sobre ele ou sobre como ele influencia suas regiões e seguidores, bem, nós iremos fazer futuramente um vídeo sobre Tianxia. Minderhal é o deus ferreiro dos gigantes de pedra. Ele é a divindade principal dos gigantes de pedra malignos e representa como tradições podem tanto aprimorar as conquistas de uma cultura quanto causar sua estagnação. Minderhal faz sua morada em Stone Peak, uma cadeia de montanhas localizada logo fora de Avernus, no primeiro nível do inferno, na fronteira com Axis. Embora faça parte do inferno, os diabos não são bem-vindos em Stone Peak. Yazing. Yazing é a divindade Tianshu da morte, assassinato e punição severa e patrono dos ninjas e assassinos. Ele também atua como executor da justiça entre os deuses. Yazin habita Setsendo, o reino de guerra constante no inferno, na borda de Avernus, que ele compartilha com o general Suzumo. O ministro do sangue atua como intermediário entre o reino e o resto do inferno, particularmente como consultor dos arquidiabos em questões técnicas de tortura. Seus fiéis espectros também travam batalhas constantes dentro de Setsundo, em nome de sua justiça extrema. Os Arquidiabos. Os Arquidiabos, também conhecidos como Archfiends, são os 9 principais diabos que governam os 9 níveis do inferno. 8 deles são semideuses, que possuem poderes quase divinos, como a capacidade de conceder feitiçaria a seus adoradores, mas são menos poderosos que o mestre do inferno, Asmodeus, que é um verdadeiro e absoluto deus, ao qual devem estrita obediência. Embora cada arquidiabo seja adorado individualmente ou como um grupo em Golarion, cultos organizados são raros fora de Keliax. Aqueles que veneram eles individualmente geralmente são cultistas solitários, como já citado. Os arquidiabos mais conhecidos são
Barbatos, o senhor do primeiro, representando o castigo associado à tirania e ao abuso de poder. Díspater, o senhor do segundo, o primeiro rei, governante da segunda camada associado ao engano e à traição. Mamon, o senhor do terceiro, o príncipe argênteo, associado à avareza e à cobiça, domina a terceira camada do inferno. Belial, o senhor do quarto, o beijo pálido, representa a corrupção e a decadência governando a quarta camada. Geryon, o senhor do quinto, a serpente, encarna o orgulho e a crueldade regendo a quinta camada. Moloch, o senhor do sexto, o general do inferno, é associado à guerra e à brutalidade, dominando a sexta camada. Beelzebul, o senhor do sétimo, o senhor das moscas, representa a decadência e a degradação, governando a sétima camada. Mefistófeles, o senhor do oitavo, o mercador de almas, ligado à traição e ao engano, controla a oitava camada. Por fim, Asmodeus, o senhor do nono, o príncipe das trevas e muitos outros títulos, o governante supremo do inferno associado ao controle e à tirania absoluta. Existe também um arquidiabo falecido, que foi Typhon, o antigo senhor do primeiro. Também existem as rainhas da noite, ou de maneira pejorativa, as rainhas prostitutas. São um grupo de 4 demídias únicas que se destacaram, apesar do misógino desprezo de Asmodeus. Embora frequentemente chamadas por seu nome coletivo depreciativo, seus adoradores preferem o título de Anjos da Vingança ou Rainhas da Luz para descrever as 4. 3 delas, exceto Mahatala, foram anjos que seguiram o Príncipe das Trevas, fugindo das regras restritivas do paraíso há aeons atrás, acreditando que se tornariam monarcas em seus próprios reinos. Em vez disso, encontraram uma hierarquia rígida que oferece pouco espaço no topo, forçando-as a viver como nobres de segunda classe. Com o tempo, aprenderam a manipular e tramar tão bem quanto os mais astutos habitantes do inferno. Aproximadamente iguais em poder e prestígio aos duques infernais, elas adquiriram uma notoriedade maior em todo o Grande Além, e seus cultos rivalizam com o dos arquidiabos e até com o de Asmodeus em tamanho. As rainhas da noite são 4. Ardad-Lili, o fim da inocência, é conhecido como personificação da perda da pureza e inocência. Dolores, a senhora da dor, representa a dor e o sofrimento. Seu culto é dedicado a infligir e compreender a dor em todas as suas formas. Eiseth, a rainha das Eríneas, é uma poderosa erínia conhecida por sua crueldade e habilidade em tortura. Ela é temida pela sua capacidade de manipular a dor e o sofrimento. E Mahatala, a Senhora das Ilusões. Mahatala é a única que não era originalmente um anjo. Ela é a Senhora das Ilusões e Enganos, especialista em criar e manipular ilusões para confundir e controlar suas vítimas. De qualquer forma, este foi o inferno, o plano de círculo descendentes, lar da maldade temperada pela lâmina afiada da legalidade, a última e máxima expressão de ordem absoluta e o destino não apenas de algumas almas malignas, mas de muitos que caíram nas terríveis maquinações de seus habitantes. Esse foi o Escriba, e se você está comigo, agradeço imensamente. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal após esse vídeo longo e complexo. E até a próxima!